Fala, Fernandão, tudo bem? Grande, Netão, tranquilo? O tema de hoje tem uma interseção bem importante com a medicina interna, né, Netão? Eu Então, vou te falar que é engraçado, né? Tanto eu como você, e talvez você se lembre bem disso. Eu lembro quando a gente dava plantão em terapia intensiva, militei aí uns bons 10 anos na terapia intensiva, e o magnésio, ele era literalmente o inho esquecido. E num cenário onde a hipomagnesemia franca está presente ali em cerca de 60% dos doentes. E era muito frequente aquele pedido básico de exames, todo mundo pedindo cloro, que muitas vezes a pessoa nem sabia para que estava pedindo aquilo. E o magnésio, que era bom, às vezes era esquecido, deixado de lado. E a acabou que, intimidade maior com ele era os 2 ml de sulfato de magnésio no seu esquema, né? Dois, 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 dois. exatamente. E aquela coisa, né? A gente, não só o magnésio, mas o cálcio, o fósforo, por vezes era deixado de lado. E o que eu acabei saindo da terapia intensiva, mas milito até hoje dentro do espaço hospitalocêntrico, e a gente, mesmo no ambiente fora da terapia intensiva, ainda vê muita hipomagnesemia, mas eu comecei a escutar demais magnésio, sabe? Eu comecei a falar assim, caraca, tá aparecendo o novo Santo Graal. Magnésio curando de unha encravada a câncer. E aí eu falei, não, eu acho que é um tema legal para a gente discutir, porque ele tem esse apelo que transcende a nefrologia, e como eu aprendi contigo, a nefrologia é a filha dileta da clínica médica, então acho que é um tema bastante pertinente para a gente conversar. E eu acho que talvez para começar, Fernandão, eu queria que eu acho que você normalmente tem uma capacidade de síntese muito grande. Como é que você enxerga? Eu nem vou falar em distúrbios propriamente dito, porque eu acho que a gente precisa entender um pouquinho da fisiologia para depois partir, talvez, para a gente falar mais de situações de hipomagnesemia e, eventualmente, de situações onde eu tenho um magnésio sérico aparentemente normal, mas que caiba algum tipo de tratamento aí vinculado ao uso da suplementação. Como é que você vê o magnésio num contexto geral em termos fisiológicos? Então, na verdade, assim, ele está no grande guarda-chuva, né, no grande capítulo dos íons divalentes, né? Como você bem disse, durante muito tempo eles foram esquecidos e hoje a gente lembra mais deles e aprendeu a lidar melhor com eles. O magnésio, especificamente, só para a gente entender a importância desse cátion, cara, o magnésio ele está no centro da clorofila, cara. Então, uma substância que tem esse grau de importância na natureza realmente precisa ser olhado com alguma atenção, né? Então ele não está no centro da molécula da clorofila impunemente, né, cara? Então é uma substância de fato muito importante para a vida. E a minha história com magnésio, né, então, eu vou trazê-la aqui para ilustrar como que ela pode se apresentar para o clínico de forma dramática e como que esquecê-lo pode ser grave. Olha só como é que me começou a minha história com o magnésio, cara. Há, há mais ou menos uns 10, 11 anos atrás, a gente tinha um paciente transplantado renal, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, quer dizer, o cenário do transplante é um cenário no qual a hipomagnesemia ela é muito comum, isso induzido por medicamento. Então a gente aprendeu a lidar, ou começamos a lidar de maneira mais direta com o magnésio no cenário de transplante. Pelo menos foi assim comigo. Aprender a suplementar as opções, né, os sais de magnésio e tal. Então a gente tinha alguma mão com a suplementação de magnésio, porque esse contexto era bastante frequente nessa população. E um dos pacientes transplantados nós deu entrada no pronto atendimento, cara, com uma arritmia ventricular maligna, grave, degenerada aí para uma degenerou para uma parada, que é uma arritmia que a gente conhece como torsade de Points.
ou a torção das pontes, né, que é uma TV polimórfica, que tem na hipomagnesemia uma das suas principais, se não a sua principal causa. Então, era um transplantado renal que chegou num quadro aí de pré-síncope no pronto atendimento do hospital e era uma torsade EPOA e na propedêutica detectaram um magnésio sérico de 0,6. Então, uma hipomagnesemia abaixo de 1, ela já é considerada uma hipomagnesemia grave. Esse paciente foi tratado com suplementação endovenosa de urgência de sulfato de magnésio. Ele saiu da torsade EPOA, foi para terapia intensiva e esse paciente ficou 4 dias no CTI tomando doses assim altíssimas de magnésio venoso e chamando a atenção dos intensivistas. A equipe de transplante já tinha sido acionada e chamava atenção a quantidade de magnésio que esse paciente recebeu. Ele conseguiu ter alta do CTI depois de 4 dias usando doses muito altas com magnésio em torno de 1. O que tinha no contexto clínico desse paciente? Ele era um paciente que usava micofenolato mofetil, tinha aí uma diarreia subreptícia protraída, crônica, aqueles episódios típicos de micofenolato, de vez em quando tinha diarreia, de vez em quando não tinha, mas a gente podia considerar que ele tinha uma perda gastrointestinal ao longo do tempo, mas assim, a hipomagnesemia era muito grave, muito desproporcional ao quadro gastrointestinal. Esse paciente a gente fez a propedêutica, né, então, e depois eu vou discorrer um pouquinho mais como é que se investiga, como é que se diagnostica se a perda é renal ou extrarrenal. A gente acabou caminhando aí para um quadro de perda extrarrenal. No final das contas, cara, esse paciente tinha um componente provavelmente da diarreia, mas o que virou o jogo, esse paciente ficou mais de 40 dias internados por causa da hipomagnesemia, usando durante todo esse tempo doses muito altas. O que virou o jogo foi a suspensão do omeprazol, cara. Esse paciente, ele usava omeprazol de longa data, e o omeprazol é um fármaco Provavelmente que sem pode saber induzir... por quê. Não precisava, né? E esse paciente, ele... Ah, não, é o seguinte. Ele tinha uma dispepsia crônica por causa do micofenolato mofetil, alteração gastrointestinal. Então, o que a gente fez na ocasião foi trocar o mofetil pelo sódico, teve uma melhora da sintomatologia gastrointestinal, tiramos o inibidor de bomba, o omeprazol, e esse paciente se viu livre da necessidade de suplementação de magnésio. Então, você veja, cara, como que uma interação farmacológica que pode parecer trivial acabou degenerando numa arritmia ventricular grave induzida pelo nosso astro aqui hoje, que é o magnésio. Então, um uso crônico de omeprazol levando aí uma parada, uma arritmia ventricular e uma parada cardíaca num cenário de emergência médica, né? Chamou muita atenção. A partir daí, cara, eu me despertei para o magnésio, comecei a estudar um pouco mais, sair daquela monotonia só do óxido de magnésio, que é a nossa receitona de bula lá do transplante, né? E comecei a me interessar mais sobre a suplementação desse cátion, sabe? É muito É, dramático o caso, né, cara? e eu vou te falar assim, eu também tenho um caso bem dramático relacionado a magnésio, e esse que você citou, eu acho que ele acaba juntando algumas das principais causas de hipomagnesemia franca, né? Ele tinha uma diarreazinha, ele usava um inibidor de bomba de prótons, não duvido nada dele usar um diurético também, porque não é infrequente no cenário do transplante, e a gente Inibidor de tende a calcitorina. e a gente tende a subvalorizar, mesmo em situações que já tem uma probabilidade pré-teste alta da gente ter uma hipomagnesemia, mesmo que não tão grave quanto essa. Eu lembro de uma, Fernando, que eu estava de plantão na nefro, e aí me chamaram no pronto-socorro porque tinha um paciente com magnésio muito baixo, e eles queriam olhar, e eu nunca tinha visto um nistagmo vertical e o pessoal atrás de lesão neurológica. E aí, na época, eu lembro que eu fui estudar.
tanto a deficiência de magnésio, seja por alguma coisa, tipo um Wernicke ou uma hipomagnesemia grave por outra razão, isso poderia ser a causa desse nistagmo. E a gente começou a repor. Esse cara era um alcoólatra daqueles barra pesada, e literalmente em 12 a 24 horas ele deu uma melhorada assim, absurda. E aí quando eu fui ver, eu falei, pô, cara, eu tenho que estudar esse negócio. Esse negócio realmente É muito ele é importante mais isso. importante do que a gente quer crer. É, e aí eu queria Aí, até já só puxar. para aproveitar, né, então, o gancho aí desse caso, que eu acabei fugindo um pouco da sua provocação inicial, para falar um pouco aí da fisiologia desse cátion. Então, assim, o magnésio um íon, um cátion, que não tem uma distribuição orgânica uniforme. Significa dizer que ele não está igualmente distribuído no plasma, no volume extracelular e no compartimento é, intracelular barra ósseo. O magnésio está basicamente presente no interior das células e no osso. Então, o pool corporal de magnésio, ele se concentra basicamente nesses dois locais. A quantidade de magnésio no extracelular é bastante pequena e desproporcional ao conteúdo desses outros compartimentos. Não é por outro motivo que às vezes o indivíduo vai sendo cronicamente depletado de magnésio, e se essa depleção for lenta o suficiente, esse equilíbrio entre os pools vai se dando, né, então, e você não percebe, pela dosagem do magnésio no soro, a deficiência do pool corporal de magnésio. Ou seja, o nível sérico de magnésio pode subestimar em larga escala a deficiência corporal total de magnésio. Então você tenta enxergar no soro algo que você queria ver na célula e no osso, percebe? Então a nossa ferramenta diagnóstica, por essa característica fisiológica do cátion, ela é bastante inacurada para predizer o pool corporal total de magnésio. Esse caso meu provavelmente foi isso. Ele foi perdendo de forma lenta, contínua e subreptícia esse magnésio ao longo dos anos, e a introdução do inibidor de bomba exacerbou a perda extrarenal do cátion. E aí ele fez essa hipomagnesemia grave degenerando nessa arritmia. Então, isso é uma característica muito importante. Então, o indivíduo ele pode ter, em outras palavras, deficiências corporais muito graves de magnésio com nível sérico ainda normal. Tem um artigo de revisão bem bacana. Não sei se você conhece esse cardiologista, chama James de Nicola Antonio. Esse cara escreveu um dos livros mais bacanas que eu já li a respeito de sódio, chama The Salt Fix. E ele no BMJ, naquele Open Heart, ele escreveu uma revisão sobre o magnésio e ele coloca de forma brilhante, assim, vale a pena, depois eu vou colocar na descrição aqui a referência dessa revisão, exatamente isso que você colocou. Você tem vários motivos para a gente ter, de uma maneira quase que pandêmica, a deficiência de magnésio, de pool de magnésio, como algo muito mais frequente do que aquilo que a gente consegue de fato enxergar. Porque como a coisa normalmente é lenta, e aí ele coloca desde um solo que não tem tanto magnésio, quanto de uma polifarmácia que tende à perda de uma alimentação inadequada, que efetivamente esse íon tão importante, ele pode estar bem mais frequentemente ausente aí do nosso pool corporal do que a gente quer crer. E do E aí ponto eu de queria... vista prático, né, Netão, acaba que é uma proteção, né? Então, a célula e o osso funcionam como repositores do nível plasmático de magnésio. Às vezes você tem sintomatologia de hipomagnesemia com com concentração sérica de magnésio normal, né? E aí eu vou te falar que a gente vai voltar nesse ponto, mas eu acho que você tocou num ponto assim importantíssimo, que é sintomatologia, né?
A hora que a gente pega algo que é potencialmente factível, tendo sintomatologia, a gente aumenta muito a nossa probabilidade pré-teste de fazer a reposição de modo, mesmo que você não tenha uma evidência tão robusta, não está bem definido que existe o déficit, mas você pode fazer um trial terapêutico, e acho que a gente vai falar mais para frente. Mas eu queria puxar um pouquinho ainda da questão da fisiopatologia. Como é que você enxerga o magnésio de modo geral, fisiopatologia não, da fisiologia, perdão. Como é que você enxerga o magnésio de modo geral e tentando simplificar? A gente tem, além de nefrologistas já experientes aqui no nosso público, muitos residentes de clínica médica. Como é que a pessoa tem que enxergar para depois a gente ir ponto a ponto, até porque normalmente o magnésio é aquela coisa que vem com hipocalemia associada, hipocalcemia, alcalose metabólica, é um samba do crioulo doido. Como é que você faz essa sua leitura? Então, Netão, o magnésio é um cátion muito importante para as funções excitatórias neurocardiomusculares. Então, ele é importante para a condução neuronal, para excitação cardíaca e para função neuromuscular. Então, faltou magnésio, a excitação neuronal ela muda. Você pode até, inclusive, ter situações tão bizarras do ponto de vista fisiológico, fisiopatológico, por assim dizer, que o indivíduo ele começa a entrar em estados excitatórios espontâneos. Os limiares excitatórios ficam muito baixos com essa alteração da condução neural, que o indivíduo pode entrar num quadro, por exemplo, epilético, num estagno vertical, como você bem disse. Então, a manifestação neurológica, numa situação de hipomagnesemia grave, é muito mais excitatória, em função dessa aberração da condução nervosa neural. No coração também, os distúrbios Você de está falando, só te condução. cortando, mas eu acabei de lembrar aqui. Eu lembro de um paciente que eu tive uma vez com um movimento involuntário. O cara tinha parecido uma coreia, é, e aí a gente foi atrás de Tremor, né, cara? pufo. Era uma Então, hipomagnesemia. sistema quando você pensa em sistema nervoso, pensa aí em hiperexcitação. A deficiência de magnésio, ela predispõe a esses quadros aí excitatórios e no limite, até uma situação de epilepsia. No coração, também essa condição nervosa ela é importante. Então, a condução cardíaca ela pode ser gravemente comprometida, desde isso se manifesta, obviamente, para nós clínicos no eletrocardiograma, né? Você vai detectar isso no eletrocardiograma. Então, você vai avaliar o intervalo PR, o PR, às vezes, ele está aumentado, o QRS alargado, mas, tipicamente, essa cardioexcitação se traduzirá em arritmias, que podem ser atriais ou ventriculares. E no caso das arritmias ventriculares, o que chama atenção, o que deve chamar atenção, são as taquicardias ventriculares polimórficas, que eu descrevi no caso que a gente conversou, que é a torção das pontes, que aí também é um quadro extremo. Então, o cérebro sofre, o coração sofre e o músculo sofre. Lembrando que o magnésio ele é muito importante para excitação e para contratilidade muscular. Daí advém, então, uma sintomatologia um tanto quanto nebulosa, frustra e, por assim dizer, inespecífica, porque tem a ver com essa questão muscular, né? Então, o indivíduo ele pode ter fadiga, fraqueza muscular, uma sensação de cansaço crônico, porque essa excitação e função muscular ela pode ficar comprometida em graus variados. E isso traz uma certa inespecificidade à sintomatologia clínica da deficiência de magnésio. É aquele paciente que chega para você cansado, fraco, às vezes no exame físico nem sempre isso se traduz de forma objetiva em perda de força, mas o paciente está sempre descrevendo aí essa sensação de fadiga e de cansaço. É claro que essa excitação neuromuscular também pode acontecer.
Então, às vezes, você tem espasmos musculares, você pode ter é, tetania, né? Em situações mais extremas, chega ao Convulsão, extremo né? de tetania. Então, lembrando aí também de uma condição excitatória. Então, basicamente, a gente delimita 3 compartimentos afetados por essa deficiência: sistema nervoso, cérebro, coração e músculo. Maravilha. É, Se a gente for falar a respeito do diagnóstico, quando eu tenho poxa, já pensei no caso, pedi, verifiquei uma hipomagnesemia. Como é que você faz o seu desenho, seu raciocínio clínico, pensando no diagnóstico? Você já antecipou aí, talvez as duas grandes, talvez a grande dicotomia está em tem uma perda. Isso é renal ou isso é gastrointestinal? Como é que você faz isso no seu dia a dia? Em relação à questão clínica, também 2 observações importantes, né, então, que às vezes passam desapercebidas, até pelo caráter um pouco mais periférico assim, da manifestação clínica dessa deficiência. Uma delas é a questão é, relacionada à resistência vascular periférica. Tá? O magnésio ele também pode agir no vaso, e ele funciona como um vasodilatador endógeno. Então, a deficiência de magnésio ela pode estar em algum grau implicada na etiopatogênese da hipertensão arterial. E isso pode nos trazer algum insight terapêutico, e já há trabalhos mostrando que a suplementação de magnésio pode ter algum benefício no controle da hipertensão arterial, e o mecanismo é essa vasodilatação magnésio induzida. A outra é a resistência insulínica, cara, que é muito esquecida, mas tem sido cada vez mais discutida e levantada pela literatura. O magnésio, a deficiência de magnésio é um fator que pode exacerbar a resistência insulínica. Também já tem muita gente aí boa estudando a suplementação de magnésio para melhorar a resistência insulínica, tá? Então você já vê muita coisa aí, trabalhos de boa qualidade avaliando o magnésio nesse desfecho. Isso é um pouco esquecido, né? O papel do magnésio na hipertensão arterial e na resistência insulínica. Do ponto de vista do diagnóstico, cara, você Deixa eu desenhou até bem. Tá. aproveitar que você acabou falando, eu lembrei de 2 outras situações. A gente também tem alguns trabalhos com asma, até alguns Asma, trabalhos bem exatamente. desenhados, né? Apesar de Isso, um potencial baixo impacto, tem perfeito. alguns trabalhos até muito bem, e tem também com enxaqueca. Exatamente. Pessoas com Enxaqueca tem enxaqueca. vários, né, Neto? É, É. então, eu acho que são os Enxaqueca, 4 que eu é, lembro, assim, pensando aí no Pareto, as principais é, indicações de reposição como potenciais insights terapêuticos, né? A gente ainda não tem. E eu acho que isso é muito importante, porque quando você fala isso, aquele desapercebido sai daqui e fala assim: síndrome metabólica, vou passar magnésio para todo mundo. E esquece de tirar o elefante da sala, né? exatamente. Esquece de tratar. Eu costumo fazer muita analogia com os meus pacientes. Eu falo o seguinte: olha, imagina uma mulher querendo para uma festa. Se a mulher querendo para uma festa, antes de passar o batom, ela tem que tomar banho. Não adianta Exatamente. passar o batom e ficar fedendo. Então, Exatamente. muitas das vezes, trata primeiro o grosso e, obviamente, usa desses artifícios para tentar fazer ajuste fino e não ser o santo graal. E esse ajuste fino, Netão, ele às vezes vai ser um divisor de águas, né? Então, por exemplo, você tem um paciente que com hipertensão de mais difícil controle, eventualmente com potássio normal baixo, levemente hipocalêmico, às vezes com uma hipocalcemia leve, às vezes você juntando essas peças, opa, magnésio pode ser um camarada envolvida nessa constelação de problemas que eu estou encontrando. E às vezes vale a pena você fazer uma terapia de prova, e é o detalhe que pode eventualmente fazer a diferença, né? Então, ele jamais vai ser, não vou te dizer jamais, mas assim, muito provavelmente ele não vai ser o protagonista em nenhuma dessas
condições, mas ele pode ser um adjuvante interessante. Então, reconhecê-lo e saber suplementar, como a gente vai falar um pouco à frente, é uma carta na manga para o clínico, sem dúvida nenhuma. Uma outra situação que eu costumo usar com uma certa liberalidade. Você colocou bem, a síndrome metabólica, ela normalmente tem uma associação forte com um déficit de magnésio, por N razões. A gente tem mecanismos que explicam isso. E aí, eventualmente, quando você vai colocar um sujeito numa dieta com baixo carboidrato, e você entra naqueles primeiros dias onde você pode ter a famosa gripe low carb, onde você tem uma desidratação e acaba tendo, às vezes, uma perda aumentada de certos íons, e o magnésio vai nessa, a suplementação nessa situação melhora sintomas. Não é infrequente aquela pessoa que está péssima ou com vontade de matar o sujeito do lado porque está fazendo essa mudança, uma reposição de magnésio ser uma boa ponte para dar aquele passo ali das 2, 3 semanas que ele precisa para fazer uma adaptação. Então, acho que dá uma ideia boa para a turma que não está nos escutando aí a respeito de situações onde o magnésio talvez não seja a estrela principal, não é aquela hipomagnesemia franca, mas que definitivamente pode ter algum papel. Isso aí. Né? E aí, do ponto de vista do reconhecimento, Netão, como é que eu sugeriria para a turma pensar em relação ao magnésio? Então, eu dividiria, na verdade, em 2 grupos. Aquele paciente que apresenta sintomatologia compatível com deficiência de magnésio, a gente já discorreu sobre isso aqui, e aqueles pacientes que não apresentam, mas têm gatilhos de suspeição. E aí eu vou elencar 2 principais. A hipocalemia refratária ou de difícil controle e a hipocalcemia sem causa aparente. Então, se você tem um paciente sintomático, aí nos parece óbvio a necessidade de dosar. Ou se você tem essas 2 outras situações gatilho, pensa sempre na hipomagnesemia, na deficiência de magnésio, que pode ser hipo ou normomagnesêmica. Tá? No primeiro cenário, a gente vai discutir um pouquinho, o reconhecimento dela é muito mais fácil e a propedêutica um pouco mais encaixada, e você tem esse paciente que é normomagnesêmico, para o qual, eventualmente, uma terapia de prova vai se aplicar. Tá? Mas eu queria, então, falar um pouquinho daquele paciente que é de identificação mais imediata e fácil, Netão, que é o paciente que você suspeitou, um desses 2 grupos, dosou o magnésio no soro e o magnésio veio baixo. E aí, qual que é a próxima etapa do raciocínio clínico? Esse magnésio está baixo por quê? Esse paciente ele está perdendo magnésio por algum lugar. Então, provavelmente, ele entrou num quadro de balanço negativo de magnésio. E essa perda ela pode ser através do rim, uma perda tubular, uma perda renal, ou uma perda extra-renal, cuja principal fonte é gastrointestinal. Mais intestinal porque gástrica, porque o suco gástrico ele tem magnésio, mas é uma quantidade muito pequena. Geralmente são os sucos entéricos que são mais ricos em magnésio. O protótipo dessa condição gastrointestinal é a diarreia crônica, e o protótipo da perda renal são os usos de diuréticos, tá? Então, para exemplificar aí situações clínicas desses 2 cenários. Mas o clínico sempre tem que se fazer essa pergunta. Da onde que tá vindo a perda? Do rim ou do trato gastrointestinal? Você destacou uma coisa importante, né, então, que vale a pena um adendo, é que o magnésio ele vem de alimento, né, principalmente aí, de vegetais. E existe uma grande diversidade nos solos em relação à concentração de magnésio. Então, a OMS até faz essa classificação, né? Existem países com baixa, média e alta concentração de magnésio no solo. O Brasil é reconhecidamente um país com baixa concentração de magnésio no solo e, por consequência, a nossa agricultura, ela tem essa característica, tá? Os nossos alimentos, eles são pobres em magnésio. O magnésio é muito presente em terreno vulcânico. O Brasil não tem vulcão, então
os alimentos, mesmo com os enriquecimentos aí que a indústria agrícola coloca, reconhecidamente os alimentos são pobres, tá? Então, ao Enriquecer longo os de uma sucrilhos vida, não está dando certo, né? não dá certo, exatamente. Ao longo da vida, o camarada pode entrar, de fato, em algum grau de deficiência por uma redução de aporte. Mas não é a regra, tá? A regra é perda gastrointestinal ou perda renal. E aí, cara, tem uma ferramenta que para nós é muito familiar, pelo menos para nós nefrologistas, quando você está pensando na deficiência de um rim, ou se ela vem do rim ou não, que é calcular a sua fração de excreção. E a fração de excreção é uma ferramenta bastante simples, através de uma amostra isolada, randômica de urina, você vai dosar a concentração de magnésio e de creatinina no sangue e na urina. Como é que você calcula a fração de excreção? A fórmula também nos é familiar. Você vai pegar a concentração urinária de magnésio e multiplicar pela concentração plasmática de creatinina. E vai dividir pela concentração sérica de magnésio vezes a concentração plasmática urinária de creatinina. Creatinina. Só que aqui tem um detalhe, que é um detalhe fundamental. A concentração de magnésio, que está aí no denominador da nossa fórmula, né, concentração plasmática de magnésio, ela precisa ser multiplicada por 0,7. Por quê? Porque só 70% do magnésio sérico é magnésio livre, o resto é magnésio ligado. Tá? Então, ele obviamente não entra na conta da fração de excreção. Então, esse é um detalhe muito importante. Então, lá no denominador, você tem que multiplicar a concentração plasmática de magnésio por 0,7. Quando que você... Aí você faz essa continha, tá? Se porventura essa fração de excreção der abaixo de 2%, você pensa numa perda extra-renal de magnésio. Então, abaixo de 2%, pensa em perda extra-renal, basicamente perda gastrointestinal. Ou se for seja, o acima rim de... tá conseguindo segurar, né, O rim Fernandão? está segurando, Tá a fração de sedento excreção é pelo baixa. magnésio. Daquele magnésio que eu filtro, boa parte eu seguro. A tradução matemática disso é uma fração de excreção baixa. Se a gente tiver colocar um ponto de corte, é 2%. Então, abaixo de 2%, pensa em perda gastrointestinal. E acima de 4%, você pensa aí numa perda renal, tá? Na prática, né, então, perda renal é bem acima disso, tá? Vai dar geralmente acima aí de 20% de perda. Mas para fins didáticos, abaixo de 4%, pensa em perda extra-renal. Abaixo de 2. Acima de 4, pensa em perda renal. Entre 2 e 4, você tem uma situação ali de limbo, tá? De indefinição. Mas é uma regrinha que ajuda. É o que eu mais uso, tá? Fernando, dá para usar a concentração absoluta de magnésio excretado na urina de 24 horas? Dá. Mas perceba, a fração de excreção ela é fácil, ela é um conceito fisiológico mais intuitivo e ela é uma amostra randômica. A fração, a quantidade, a excreção absoluta de magnésio, você tem que colher ali a urina de 24 horas com todos os problemas que a gente sabe que advém dessa coleta. Mas se você quiser utilizar, coloca um ponto de corte em 10 miligramas, tá? Para pensar em perda extra-renal. Se a excreção absoluta de magnésio numa coleta de urina de 24 horas for abaixo de 10 miligramas, pensa numa perda extra-renal. O rim está segurando magnésio. Mas a minha sugestão é usar a fração de excreção. Naquele Maravilha. caso, Netão, do paciente que teve uma hipomagnesemia grave induzida por um inibidor de bomba, por um omeprazol, a fração de excreção dele era muito baixa, corroborando aí esse mecanismo como o causal aí para o paciente, entendeu? Bastou a gente tirar o inibidor de bomba, que esse paciente foi progressivamente aumentando a sua fração de excreção ao longo da reposição. Foi uma coisa assim muito
marcante no quadro. Esse caso foi até premiado, né, Tom, no, no congresso, e a reposição foi muito marcante. Esse paciente ficou e está até hoje sem nenhuma reposição de magnésio. Bastou perda extra-renal, fração de excreção muito baixa, bastou suspender um agente causal que é fármaco. Então fica aqui uma dica para vocês. Se o seu paciente não tiver diarreia, e você tem que insistir muito, assim, porque às vezes uma diarreia crônica para ele passa a ser algo até normal, ele nem valoriza. Então, o que para nós a diarreia para ele não é, você tem que ter uma argúcia na hora de tirar isso na anamnese. Mas se realmente você excluiu a diarreia como o fator extra-renal, pensa em inibidor de bomba, tá? Porque é uma coisa muito comum, né, Netão? Hoje, qual paciente não usa omeprazol, né? Então, você pegou um velhinho no seu consultório com magnésio baixo, você pode ser até preciosista, tá? Em calcular a fração de excreção e tal. Mas te sugiro fortemente tirar o omeprazol dele. Deve ter lá É. na prescrição. Fernando, eu vou te falar que o omeprazol, eu lembro quando eu estava no Congresso Mundial, que foi no Rio de Janeiro, em 2007, e uma das palestras que mais me marcou foi uma de nefrite tubular intersticial aguda. Quando eu sentado para assistir, o cara me apresenta os dados mostrando que o inibidor de bomba era já no mundo a principal causa de nefrite tubular intersticial aguda. Eu falei, cacete, eu passo isso para Toda Deus, hora, né? para 105% dos meus clientes. Peraí. E hoje é quase que uma retórica. E a gente não tem esse costume. Eu não estou falando aqui que o remédio não tem seu valor, é óbvio que É tem. claro, Mas como tem um overuse dele, como as pessoas às vezes estão usando, não sabem nem por quê. Essa é uma mensagem importante para a audiência prática, tá, Netão? Então, se você pensou em deficiência de magnésio, corre atrás da prescrição de inibidor de bomba, porque é muito comum e é uma coisa que você pode fazer muita diferença, né? Basta você tirar o fármaco que você corrige o problema. Então, como você Fernando, eu vou bem até além, sabe? simplifica, né? Eu vou além. Eu acho que você não precisa pensar na deficiência de magnésio. Eu acho que a pessoa Claro, que está sim, usando, sim, independente do remédio, ele tem que ter um é, porquê. Tem que fazer exatamente. sentido, né? Porque se não Não, faz, sem dúvida nenhuma. como é frequente eu perguntar, por que você usa esse omeprazol? E passaram aí, eu acho que porque eu tomo muito remédio. Você sente alguma coisa? É, Não. Cara, então tira. é. E essa perda, cara, como ela é uma perda que se dá ao longo de muito tempo, né, tá? Eventualmente anos, a deficiência do pool corporal de magnésio induzido por inibidor de bomba é muito grande, cara. Por isso que esses pacientes demoram a corrigir depois. Porque você primeiro oferta, quando você está corrigindo, suplementando, você está ofertando para o extracelular, né? Aí ele começa a fazer o shift para o intracelular e para o osso, mas esse equilíbrio ele não é imediato, obviamente, e ele vai demorar anos para acontecer. Até aquele paciente você está suplementando, 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 e aí para magnesemia ela não corrige, porque a deficiência foi muito grande que ela se deu ao longo de anos. É um pouco diferente do outro cenário, que é a perda renal, cuja fração de excreção vai estar alta, como a gente descreveu. Aqui a causa mais comum é diurético, e tanto diurético de alça quanto tiazídico podem provocar. Mas aqui tem um mecanismo interessante, né, Netão? Porque em ambos os casos, o néfron distal ele continua funcionando. Então, ele meio que compensa esse leak, esse vazamento tubular de magnésio provocado pelo uso dos diuréticos que vão agir num sítio mais proximal, seja na alça de Henle, seja no túbulo contorcido distal. Então, o néfron distal ainda funciona. De certo modo, cara, isso aí é um mecanismo de proteção e de segurança. Então, esses pacientes com o uso de diurético já não fazem deficiências tão graves quanto aqueles pacientes que têm perda gastrointestinal, porque o néfron distal é meio que um sentinela, é meio que um guardião, ele reabsorve esse magnésio a posteriori, percebe? Então você não vai ver deficiências muito graves com diurético. Ao contrário de outros fármacos que podem provocar, inibidor de calcineurina, por exemplo, no transplante. Mas com diurético não costuma ser tão pronunciado. Maravilha. Eu acho que deu para dar um bom insight aí para a nossa audiência a respeito do tema. Óbvio que
pode falar aqui de outras condições que levam a essa situação, inclusive condições de teste. Você tem testes com infusão venosa, né? O teste de Thorin é um deles e tal, mas eu acho que do ponto de vista Não, prático... eu aconselho a não fazer. É, Nem conhecer. Eu acho que do ponto de vista prático, a fração de excreção realmente resolve bastante. E diria até que a dosagem do magnésio absoluto também já dá um bom norte, pelo menos se é seguro você tentar o teste terapêutico, que é para onde eu quero caminhar agora. Tá, beleza. Pensei em uma determinada condição que pode ter uma deficiência. E eu acho que quando a coisa está óbvia, né? Você tem uma hipomagnesemia, não tem muita dúvida. A gente vai conversar a respeito das possibilidades e tudo mais. Talvez a grande dúvida seja naquele sujeito que tem uma normomagnesemia e eventualmente você resolva fazer um teste terapêutico, pensando principalmente aí em dolo, seja aí uma coisa mais leve, por exemplo, levar uma diarreia, ou alguma coisa mais grave, mas menos comum, como uma hipermagnesemia em situações mais factíveis. Por exemplo, um paciente dialítico, apesar da gente enxergar, sabe-se lá se isso é simplesmente um marcador, né? Dialíticos hipomagnesêmicos, eles têm uma maior mortalidade. É uma associação que a gente não sabe até que ponto que isso é causal ou não. Como é que se trata e como é que você faz no seu dia a dia? Até porque você tem hoje, cara, você deve ter... A minha sensação hoje de prescrever magnésio é mais ou menos chegar naqueles restaurantes com aquelas cartas de vinho de 15 páginas. Você fala assim, cacete, por onde eu começo? De tanta formulação que a gente tem hoje de magnésio. O que você faz aí no seu dia a dia? O que é o seu pareto aí na prescrição do magnésio? Então vamos lá. Então a gente está delimitando aqui para poder colocar a audiência na mesma página, que nós não vamos falar de hipomagnesemia grave, moderada e grave sintomática. Nós estamos aqui fechando esse caixote naqueles pacientes com hipomagnesemia leve ou suspeita de deficiência de magnésio normomagnesêmico. Então, Perfeito. é para esse grupo. Então, aqui nós estamos falando de suplementação oral, tá? Então, qual é a meta da suplementação oral de magnésio em termos de miligrama? Qual que é a meta que você deve trabalhar? É de 200 a 800 miligramas de magnésio elementar por dia, tá? Então, definimos qual é a nossa meta terapêutica. 200 a 800 miligramas de magnésio elementar dia. E aí, cara, você tem, na verdade, dois grupos de suplementos de magnésio, né? Então, didaticamente falando. Você tem aquele magnésio que é ligado ao aminoácido, que a gente chama de magnésio quelado ou magnésio quelato. E você tem aqueles magnésios, formulações salinas, tá? Ou não quelato. O magnésio quelato, você tem... Aí eu vou falar muito da minha prática, tá, Netão? Depois você pode complementar também com a sua experiência. Eu uso 3 principais, tá? 2, vou citar um outro que também, nesse cardápio aí a gente ouviu falar muito, mas os principais são o magnésio glicina, o treonato de magnésio e o magnésio e o dimalato de magnésio. Então, esses são magnésios quelato. É assim que você vai ver descrito na literatura, é assim que você vai encontrar essa suplementação. Já o magnésio salino, as formulações não queladas, elas devem ser geralmente em formulações PA. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, cloreto de magnésio PA, citrato de magnésio PA. O que é PA? PA é uma denominação química, tá, que descreve puro de análise, tá? É o que deve ser usado na prática médica. Então, porque você tem o óxido de magnésio, por exemplo, né? Então, você que é um conhecedor aí de esportes radicais, né, cara? Os caras usam aquilo para diminuir a sudorese da mão para fazer escalada, né? Você que é um cara que tem a mente aberta para coisas diferentes, aquilo ali é magnésio. Mas não é um magnésio PA, puro de análise. Para uso na prática médica tem que ser a formulação PA. As mais conhecidas, então, são o cloreto de magnésio. Fernando, já usei magnésio na sola para jogar bola.
Jogava salão, coisa ficava escorregadia, tinha magnésio na sola para não escorregar. Esse não é o PA, em regra. Para uso médico, se você for prescrever, porque existem, muita gente usa, prescreve pó e a cápsula, independente disso, ela precisa ser a formulação PA. Então, cloreto de magnésio, óxido de magnésio e citrato de magnésio. Eu vou falar um pouquinho, então, dessas não queladas, tá, Netão? Dose. Então, lembrando que a dose de magnésio elementar é de 200 a 800 miligramas dia. Sugestão, sempre começa com a menor dose. Primeiro que você pode matar o problema aí. E aí é uma coisa empírica, de tentativa e erro. Então você começa com a menor dose, porque nós estamos falando aqui de um cenário de baixa gravidade, porque os graves vão ser reposição venosa, e aí você vai tateando essa dose. E além do que, essa dose menor, ela enseja uma incidência menor de um efeito colateral muito grave, muito incapacitante, que é a diarreia, né, Netão? Então, essas formulações de magnésio, principalmente as formulações iônicas, não queladas, elas têm uma incidência que não é desprezível de diarreia. Tanto que ele pode usar como agente catártico, né? Como um laxante. Formulações de magnésio podem ser usadas com esse intuito. Então, você começa com uma dose pequenininha. Óxido de magnésio, cara, uma cápsula de 200 miligramas, 250 miligramas de magnésio, óxido de magnésio, tem quantos miligramas de magnésio alimentar? Mais ou menos aí 70 miligramas de magnésio alimentar. Então você vai começar, em regra, quando você vai usar óxido de magnésio, 250 miligramas, você vai começar com 2 a 3 comprimidos por dia, dividido aí em cada 8, de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas, tá? Essa é a dose inicial do óxido de magnésio. O citrato de magnésio, então, essa a gente usa muito no transplante, você lembra lá, né, Netão? Ela é muito usada aí para corrigir hipomagnesemia nos transplantados. E você tem esse problema aí da diarreia, você esbarra nele, eu vou dar uma dica, o que você faz se porventura você está tateando a dose e o paciente desenvolve diarreia. O citrato de magnésio, cara, eu não uso comumente para corrigir a deficiência de magnésio, né? Então, sérica, eu uso muito para corrigir a deficiência urinária de magnésio, a hipomagnesiúria, que é um reconhecido fator de risco para nefrolitise. E aí eu uso o citrato porque eu já corrijo aí dois problemas simultaneamente. Então, eu dou o magnésio, ele vai ser excretado na urina, eu vou melhorar a hipomagnesiúria e de quebra eu dou um citrato. Qual a dose do citrato de magnésio, se você for usar para tratar, na minha experiência, para tratar a hipomagnesiúria relacionada à litíase? A dose vai de 200 a 400 miligramas por dia. Então, geralmente eu mando manipular, cápsula de citrato de magnésio 200 miligramas, 1 a 2 cápsulas por dia. Geralmente eu não ultrapasso, isso em regra resolve o problema. Raramente aí eu chego em 600, 800 miligramas, não é necessário. Lembrando que o citrato também é um indutor importante de diarreia, ele inclusive é usado como um agente catártico, né? E o outro é o cloreto de magnésio, que é nesse hype aí do magnésio, talvez seja os mais conhecidos, né, Netão? Eu não uso muito o cloreto, tenho pouca experiência com cloreto de magnésio, seja em cápsula, seja em pó, mas também é possível, mas é uma questão aí de experiência, eu uso mais o óxido e mais o citrato. O cloreto eu uso pouco. Se você está usando a formulação iônica, não quelada, e o paciente desenvolve qualquer tolerância, ou você está precisando de aumentar a dose, está com medo de induzir uma intolerância gastrointestinal, a minha sugestão é que você troque para uma forma quelada. Por que você não começa de cara com uma forma quelada? Porque essas formas elas têm uma biodisponibilidade um pouco melhor, né, então, e menos incidência de efeito colateral gastrointestinal. Então, a tolerância das formas queladas, ela é melhor. Por que você já não começa de cara? Geralmente por de custo, tá? Elas são mais caras do que as formas não queladas. Eu uso muito
quando eu migro ou converto para uma forma quelada, eu uso muito dimalato de magnésio. Então, os comprimidos geralmente são de 500 miligramas e ele tem 20% de magnésio elementar. Então, um comprimido de malato de magnésio contém aí cerca de 100 miligramas de magnésio elementar. Então, você vai começar, em regra, com 2 comprimidos de malato de magnésio, 500 miligramas de dia. Um comprimido de manhã, um comprimido à noite. E aí você vai tateando essa dose. Ele é super bem tolerado, tá? Então, você pode ir aumentando aí com bastante segurança, que dificilmente o paciente desenvolve diarreia. Magnésio glicina, que é então, o que eu mais uso é o de malato. O glicina também é uma outra possibilidade. Você pode manipular aí cápsulas de magnésio glicina de 250 a 300 miligramas. Começa também com uma cápsula 2 vezes ao dia, tá? O treonato não tenho experiência, o custo ele é maior. Então esse é o panorama geral aí da minha experiência com suplementação oral de magnésio nesse cenário que a gente descreveu. Fernando, eu vou te falar que eu faço mais ou menos o que você faz também. E talvez o meu grande hack para a audiência seja o seguinte: tirando as situações de litíase, onde eu normalmente faço igual você, tendo a usar o citrato de magnésio quando existe uma hipomagnesiúria, eu uso muito a questão gastrointestinal no sentido seguinte: aquele sujeito que já tem de base uma constipação, É uma boa. eu tendo a caminhar para usar óxido ou citrato. Naqueles que não têm, ou às vezes já tem um intestino até mais solto, eu já tendo a começar com alguma forma quelata. E normalmente eu prescrevo um magnésio quelato, que habitualmente eles vão estar usando o bisglicinato ou treonato, depende muito da formulação. Eu uso algumas delas ali, em torno ali da dose de 400 miligramas, 1 a 2 vezes por dia, porque aí é uma experiência pessoal. Eu acho que, por vezes, eu começar... Óxido, eu vejo muita diarreia. Muita. Então, assim, naquela pessoa que já tem o intestino, às vezes, um pouco mais solto, ou não tem nenhum problema gastrointestinal, cara, eu vou começar aqui, eu acho que eu vou arrumar um problema para ele. E outra coisa que o magnésio, eu acabei que a gente não citou, mas já tem alguns trabalhos bem bacanas com o magnésio para sono. Né? O magnésio ele pode ser utilizado como um bom indutor do sono. Então, eu eventualmente, naquelas pessoas que têm alguma dificuldade, que não tem uma causa muito óbvia, eu tendo a repor esse magnésio e tenho tido boas respostas. Inclusive, então, na Paula está repondo o magnésio por causa disso. Boa lembrança. Outras coisas, né, Natal, que não deu tempo de a gente falar. Fibromialgia é uma outra coisa que você vê trabalho, estudando usar. E só uma dica, cara, também é uma dica prática importante. Naqueles pacientes que você está trabalhando com causa renal de hipomagnesemia, renal, além da a suplementação é comum às causas extrarrenais e renais, mas na causa renal você pode associar a milorida. A milorida, ela ajuda o néfron distal a reabsorver magnésio. Isso é uma dica interessante. Aí você pode manipular a milorida 10 a 20 miligramas por dia de amilorida, com o intuito de segurar magnésio. Isso se aplica, obviamente, às causas renais, por isso que aquela discussão nossa propedêutica ela é importante. Então, é um adicional aí à suplementação, a dica da amilorida, tá? Eu vou te falar que eu usei recentemente esse REC da amilorida numa cliente baiana. Na verdade, ela é mineira, mas mora em Porto Seguro, e fez uma QT. E o quimioterápico foi lesivo para o túbulo e ela estava numa... Assim, ela não vivia. Então, usando doses elevadas de magnésio, eu ajustei a dose do magnésio, comecei a milorida, mudou a vida dela. Mudou completamente, ela passou a usar... Ela ia de forma recorrente no pronto-socorro para fazer reposição venosa. Lembrando que a hipomagnesemia, né, é um fator de risco para a IRA, né? O professor Seguro da USP é um entusiasta do magnésio, tem trabalhos assim clássicos, né, mostrando o papel da suplementação da magnésio na nefroproteção relacionada a essas nefrotoxinas, cisplatina, aminoglicosídeo, né?
anfotericina. Então, a deficiência de magnésio é um fator de risco para ele. Fernando, vou aproveitar a pergunta aqui do Gabriel Porto, que está perguntando assim, qual grau de DRC é totalmente proscrito suplemento de magnésio? Eu vou até abrir um pouquinho a pergunta dele. Quando é que você não suplementa? De jeito nenhum. Ou o que você faz quando você tem alguma dúvida? Então, cara, assim, abaixo de 30 de taxa de filtração, você já fica esperto, tá? Já fica atento, porque hipermagnesemia, ela é ela é bem grave. Então, abaixo de 30, eu já reduzo, essa dose que a gente conversou aqui, eu reduzo em 50%, tá? E abaixo de 20, a minha tendência é não suplementar. Eu vou muito nessa linha, o Gabriel, e eu vou suplementar aí, eu vou ser mais restritivo na suplementação. Se eu tenho uma hipomagnesemia franca, eu não tenho dúvida. Se eu tenho sintomas clássicos, eu faço igual o Fernando, eu vou com uma dose um pouquinho menor e vou monitorizar. Vou de perto olhar. Mas eu não vou ser tão liberal, por exemplo, falar assim, não, ele está dormindo mal, eu vou dar um magnésio para ele. Isso, Eu vou chegar e vou falar assim, não, peraí, ele vai tomar outra coisa, ele não vai tomar magnésio não, que eu posso estar literalmente arrumando um problema para ele. Eu não acho que seja totalmente proscrito, mas é algo que você tem que colocar o pé atrás para poder prescrever. Só dar uma destacada, né? Então, na DRC grave, o magnésio sobe muito rápido, tá? Pode subir muito rápido. Então, você pode se surpreender com hipomagnesemias malignas, hipermagnesemias malignas, numa suplementação inadequada, tá? Então, realmente tem que ter muito respeito com a suplementação de magnésio no paciente com taxa de filtração abaixo de 30, sobretudo naqueles pacientes aí mais próximos do estadio 5, tá? Maravilha. Fernandão, teve bom. Deixa eu deixar o recado aqui para a turma. Para quem ainda tem interesse, algumas poucas vagas na nossa imersão, 11 e 12 de setembro, Nefro Expert lá no Rio. Basta clicar no link que está na bio, fazer sua inscrição. Você vai ter contato comigo, com o Fernando, com mais uma turma aí da pesada. A gente está fazendo uma grade espetacular para vocês. Vocês vão fazer um puta de um network, vai ser muito bacana. Convido vocês fortemente a participarem. Quiserem mais informações, link na bio. E 23 a 25 de setembro, tanto eu quanto o Fernando também vamos estar lá, participando mais uma vez de mais um Congresso Mineiro de Nefrologia. Então, imperdível. Link da Sociedade Mineira, smn.org.br. Sim, custo ínfimo, vou te falar que vale a pena. Infelizmente não vai ter a proximidade mineira aí dessa vez, mas a gente vai arrumar um jeito de, mesmo no online, fazer uma coisa extremamente ímpar e sempre com aquela pegada muito prática, aqui como é o nosso Nefrotalks. Espero que a turma tenha gostado aí do nosso bate-papo. Teve bom, Fernandão. Show de bola, Netão. Muito bom. Valeu, gente. Bom demais. Aquele Fiquem abraço, com Deus turma. e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.